Se formos visitar alguns lugares como os museus, por exemplo, não é difícil encontrar fósseis de animais que viveram há milhões de anos atrás. Aí fica a pergunta, como os cientistas conseguiram saber há quanto tempo viveram esses animais? Afinal de contas, como é feita a datação de fósseis? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Oteniel Rosa e você está no Hora da Química. Nesse canal, falamos sobre fatos e curiosidades científicas. Toda semana temos novos conteúdos. Se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E vamos ao vídeo. A datação está intimamente ligada à radioatividade, mais precisamente aos isótopos radioativos dos átomos. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento, com diferentes números de nêutrons. Podemos citar como exemplo os isótopos de átomo de hidrogênio 1, que corresponde a 99,98% dos átomos de hidrogênio do universo. Mas ainda temos o hidrogênio 2, conhecido como deutério, que podemos obtê-lo após adicionarmos um nêutron ao átomo de hidrogênio 1. Se continuarmos o processo e adicionar mais um nêutron ao deutério, vamos obter o trítio, com 2 nêutrons e um próton em seu núcleo. Mas aí fica a pergunta, se existem 3 tipos de hidrogênio no universo, então por que só vemos um deles na tabela periódica? Isso porque o número de massa dos átomos da tabela periódica é a média do número de massa de todos os isótopos que existem na natureza. O isótopo utilizado na datação não é um dos isótopos do hidrogênio, e sim um dos isótopos do carbono conhecido como carbono 14. E para entender melhor como funciona essa datação, temos que saber como o carbono 14 é formado e como ele vai parar dentro dos seres vivos. Tudo começa com os raios cósmicos, que são partículas energéticas como os prótons, nêutrons e elétrons, que se movem a velocidades extremamente altas pelo universo. Quando um nêutron exijado desses atinge um átomo de nitrogênio, ele vira um nitrogênio 15, que é um isótopo radioativo, e para ficar estável o nitrogênio libera um próton e se transforma em um átomo de carbono 14. Esses átomos de carbono 14 entram na atmosfera e são absorvidos por todos os seres vivos através da cadeia alimentar. Tudo começa com as plantas, que utilizam o carbono 14 na fotossíntese, e aí vem um herbívoro e come a planta. E depois vem um carnívoro e come o herbívoro. E assim o carbono 14 vai passando por toda a cadeia alimentar. Todos os seres vivos que vemos à nossa volta possuem esse átomo em seus organismos. Assim, para saber a idade de um fóssil, basta saber a quantidade de isótopos radioativos como o carbono 14 e fazemos um cálculo conhecido como período de meia-vida. Mas vocês devem estar se perguntando, o que é período de meia-vida? Por definição, o período de meia-vida é o tempo necessário para os isótopos radioativos de átomos presentes em uma amostra decaírem pela metade, ou seja, para que uma amostra radioativa se reduza à metade. Para ficar mais fácil a compreensão, imagine se tivéssemos 1 kg de carbono 14. O tempo necessário para ele decair pela metade é de 5.730 anos. Nesse caso, após esse tempo, vamos ter 500 gramas da amostra inicial. Se esperar mais 5.730 anos, vamos ter a metade de 500 gramas, que é 250 gramas. Se continuarmos o processo, vamos obter 125 gramas, 62,5 gramas e assim por diante. Quem descobriu o conceito de meia-vida foi o físico Ernst Rutherford. Mas o método da datação do carbono foi estabelecido em 1940 por William T. Liebig, após descobrir que o carbono 14 decai pela metade no período de 5.730 anos. Porém, para qualquer datação, seja ela por carbono 14 ou não, só podemos datar uma amostra pelo período de máximo de 10 meia-vidas. Dessa forma, se utilizarmos o carbono 14, não vamos além de 60 mil anos atrás. Então, como é feita a datação de fósseis com mais de 60 mil anos? Após esse período de tempo, outros átomos são utilizados para a datação dos fósseis, como por exemplo, o urânio 238, com período de meia-vida de 713 milhões de anos, o potássio 40, com 1,3 bilhões de anos, o rubídio 87, com 48,8 bilhões de anos. Porém, a forma como a datação desses elementos é feita é diferente da de carbono 14. Isso porque o carbono 14 ele data o organismo em si. Ou seja, ele consegue datar as plantas, os animais, os fósseis, porque ele está presente num ser vivo. Mas quando vamos datar outros elementos, não olhamos para o fóssil, e sim para as rochas ao seu redor. As rochas ao redor dos fósseis possuem vários elementos, e quando datados encontramos a idade aproximada do fóssil. Além desses elementos serem utilizados para datar fósseis, eles também podem ser usados para datar a idade das rochas. E isso foi bastante utilizado para saber as idades aproximadas da Terra e da Lua. É estimado que a Lua e a Terra possuem idades praticamente iguais, com cerca de 4,5 bilhões de anos. Se gostou do vídeo, deixe seu like, isso é importante para nos dizer se o vídeo foi importante para você, e também para dizer ao YouTube se esse conteúdo é relevante, fazendo ele chegar a mais pessoas. Até o próximo vídeo.